Você sabia que esse vídeo foi tirado lá da roxinha? Pois é, faço live lá dia sim, dia não, sempre às 6 horas. Segue lá pra não perder. Vamos lá. O jogo infantil que se tornou um culto amaldiçoado. Videozão do Mano Golart aí, pra nós. Tá reagindo ali hoje. Oi pessoal, como é que vocês estão? De boa? Tudo certinho? Bem? Enfim, vamos lá. Hoje O áudio tá pegando pra vocês? Mano Golart, nossa, Mano Golart. Só ter certeza? a gente vai falar um pouco sobre Ah, tá sim. MMO. Bom, se você esteve na internet nos últimos anos, mas principalmente Enquanto isso, perto vou tá dos anos comendo, tá, 2000, guys? 2010, em que foi o Sim, tô me momento em que escutando eles bem. estavam mais Perfeito. Tá baixo, populares, tá alto? provavelmente você já entrou em um, mesmo que você não Só pra ter certeza aí, tá baixo, tá alto? Mano, eu peguei o celular só pra dizer que eu ia assistir isso e parei pra ver a live. Não vou morrer de curiosidade. Verdade. soubesse exatamente o Boia, que essa tá palavra vendo? significava. Pra quem não sabe, MMO é basicamente um jogo online com várias pessoas jogando ao mesmo tempo no mesmo mundo. E vem de Massive Multiplayer Online, que em português seria algo como multijogador online massivo. Ou seja, é aquele Hum. tipo de jogo em que você cria um personagem, entra no mundo virtual, conversa com Ah, não, pessoas, lembrei do faz missões, Albion. faz quests, ganha moedas, compra roupinha, decora sua casa, participa de evento sazonal e talvez até tenta arrumar uma namorada virtual mesmo tendo apenas 9 anos de idade. E existem vários exemplos disso, como Habbo Hotel, Quem nunca? RuneScape, Transformice, World of Warcraft, Panfu, Ragnarok Online, Animal Jam, são vários e vários e vários verdadeiros monumentos da internet de uma época em que tudo parecia muito mais simples. Mas talvez o exemplo mais famoso, principalmente quando a gente fala de MMO para o público infantil, seria o Club Penguin. Club Hum, Penguin ou Clube Pinguim era basicamente um Clube Penguin mundo é bom, virtual mano. onde você era um Era bom pra pinguim e caralho, vivia a vida de um no pinguim. caso. Você andava por uma grande ilha Hoje em de dia ele tá neve e morto. gelo, conversava com outros pinguins, jogava minigames, comprava roupas, decorava seu iglu, adotava uns bichinhos chamados Puffles e fingia que era rico. E o mais doido é que esses jogos não eram populares porque tinham uma história incrível, gráficos absurdos. Como você pode ver, eles eram até que bem simples. Hum. Mas eles eram populares porque pareciam vivos. Sempre tinha alguém online para você interagir, algum evento acontecendo, alguma roupa nova chegando na loja ou alguma atualização que você queria voltar logo da escola para testar as novidades. Eu Eu, joguei Animal Jam inclusive, desde joguei criança. Cara, calma aí. Calma aí que eu tô mastigando. Eu não preciso ter jogado Clube Penguin, eu nunca tive chance. Mano, mataram o Clube Penguin. A Disney tentou reviver. A Disney fez bosta. E o jogo morreu de novo. Foi isso que eles fizeram. Mas o Clube Penguin era muito bom, velho. O Clube Penguin era, tipo, muito, muito bom. Eu também nunca joguei, mas eu já vi muito vídeo sobre. Era muito bom. bastante já, tá? Principalmente quando era criança. Eu acho que foi o MMO que eu mais joguei na minha vida inteira. E eu acho que alguns de vocês sabem disso. Eu mesmo já fiz vários vídeos sobre Club Uhum. Penguin no meu canal do YouTube. Joguei vários Foi justamente do remakes Golart que aqui eu e eu vi. até acompanhei quando o jogo fechou alguns anos atrás. E eu tenho uma prova que eu era realmente fã, tá? Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, mas aqui tá um e-mail provando que eu assinei Club Penguin lá em maio de 2009, que inclusive era R$ 8,95 por mês, tá? Bom, o jogo Caralho. era de graça, mas pagando mensalmente você tinha acesso a mais coisas, enfim. E durante um tempo, parecia que esse Hum. tipo de jogo tava em todo lugar. Toda empresa queria criar o seu próprio Club Penguin. Alguns fizeram sucesso, enquanto outros Nossa, o Kogama, velho. Olha, lembrando do Kogama. Nossa, pariu. desapareceram completamente. E no meio de todo Mano, o Kogama era bom pra caralho, mano. Mano, eu joguei uma parte no PC que, tipo. Eu joguei Kogama com os meus irmãos. Cara, eu joguei Kogama. Eu fiquei muito triste. Um tempinho pra trás eles fecharam o Kogama. Eles fecharam os servidores do Kogama. Nossa, cara, eu fiquei muito triste. Mas de acordo com eles, eles vão fazer um novo projeto
parecido com o Kogama. Se vai dar certo, não tenho a menor certeza. Vai virar o Roblox 2? Possivelmente. Todos esses mundos virtuais esquecidos pelo tempo, existe um chamado Lambi-Land. Eu não ficaria surpreso se você falasse pra mim que nunca ouviu falar desse Lambi-Lambi? MMO. Porque, diferente de Club Penguin, Habbo Hotel, Transformice, o Lambi-Land é um daqueles jogos que quase ninguém lembra que existiu. E isso tem um motivo. Mas apesar disso, ele acabou deixando pra trás uma história bem mais estranha do que você esperaria de um MMO infantil sobre ovelhas. E hoje, eu quero explorar o que aconteceu com o Lambi-Land, um jogo que passou anos praticamente esquecido, mas que deixou pra trás um rastro de controvérsias, mistérios e acontecimentos que até hoje geram discussão porque ninguém sabe o que aconteceu. Porque conforme você começa a juntar os pedaços e os fatos dessa história, tudo fica cada vez mais estranho. Páginas quebradas, desenvolvedores que sumiram, frases e códigos escondidos, crianças relatando aparições no jogo. Ai, E meu no final, Deus. a sensação que fica é que Lambi-Land não foi apenas mais um MMO Vai virar de infantil que medo. fechou as portas. Tem alguma coisa nessa história que ainda não se encaixa, e a gente vai fundo descobrir o que aconteceu. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. Eu sei que tá- Não! Tomei ad. Calma aí. É hora da gente cavar e cavar Ai, pra meu Deus, entender jogo de toda a medo. história de Lambi-Land, incluindo os incidentes, desaparecimentos e acontecimentos que transformaram esse MMO infantil esquecido em um verdadeiro mistério da internet. Vambora. Ah, porra. Aí já começa assim? No seco? Bom, começando do começo, pra gente entender tudo o que aconteceu nesse mistério, a melhor coisa que podemos fazer agora é acessar o website oficial. Pois é, alguns MMOs você tinha que baixar no seu computador pra jogar, mas outros rodavam diretamente no navegador, como é o caso de Lambi-Land. Por sorte, o website ainda tá de pé por algum motivo, e acessando lambiland.net, chegamos aqui até a página principal do Ah, que jogo. E é bonitinho. uma arte bem bonitinha até, e um site bem comum, com botões pra logar e se registrar no canto, fóruns e guias da comunidade na parte de cima e embaixo a parte chata que ninguém liga. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entrar, né? Como eu não tenho uma conta, a gente vai criar um Lambi, né? Vamos criar um usuário aqui pra jogar. Só que clicando em criar, a gente cai nessa página de aviso aqui, o que eu já deveria ter imaginado, né? Afinal, o jogo fechou tem anos. Aviso importante: devido ao encerramento do Lambi-Land em 3 de maio de 2013, a capacidade de criação de novas contas foi desativada. Mais informações em nossa última postagem no blog. Se você não tem uma conta, mas gostaria de visitar os últimos dias de Lambi-Land, você pode entrar no jogo como um convidado. No entanto, tenha em mente que muitos recursos do jogo estão bloqueados para esse tipo de jogador. Lamentamos profundamente a inconveniência. Ah, beleza, não tem como entrar, mas pelo menos eles deixaram o servidor funcionando ainda, eu acho, né? Que você pode entrar como convidado. Inclusive, uma coisa estranha aconteceu. Eu tentei logar com meu nome e uma senha aleatória e é claro que não funcionou, porém eu pensei, putz, eu vou clicar em esquecer a senha porque eu vou conseguir acesso ao e-mail deles, né? Vou receber o e-mail deles no meu e-mail. Mas clicando em esquecer a senha, isso aqui acontece. Caralho. Ok, eu pensei que eu receberia um e-mail ou algo do tipo, mas não, foi algo mais estranho do que eu pensei. E depois caímos numa página de erro. Caminho errado, parece que te afastaste das pastagens, pequeno Lambi. Lamentamos, mas essa página não existe. Pode ter sido movida ou excluída. Só que, logo embaixo, um texto um pouco Mas, mais homem, difícil que de isso, ler cara? tá escrito ali. E você É, passando Isaac. e selecionando com o mouse, temos a frase: talvez você devesse se aprofundar um pouco mais nessa jornada. Oh, ok, você tem meu interesse, você conseguiu, vamos lá então, mano, vambora. Bom, vamos voltar à página inicial e só tentar entrar como convidado, ok? É mais fácil. Enfim, clicamos e esperando carregar, tem um sol girando na tela de loading. E pronto.
Estamos aqui no centro da cidade, eu imagino, né? Pô. Em cima de uma espécie de sol desenhado aqui no chão. Bom, você é basicamente um cordeiro, e aí tem uns emotes aqui do lado pra você tô se sem expressar, água. né? Tudo bem simples, infantil e bonitinho. E é claro, né? Tem também como você dançar, e dá pra ver que foi bem inspirada na dança dos pinguins de Clube Penguin, tipo, bem inspirado. Mas vamos Bem ignorar inspirado isso. não, né? Enfim, tem uma opção Literalmente de a sentar dança do nos Clube lugares Penguin. também, pra você sentar nos banquinhos, e é legal até, é bem feito, sabe? Bom, no canto direito você tem acesso ao mapa, que dá pra notar que não é tão grande, mas parece ter uns lugares interessantes, que você pode teletransportar diretamente ao clicar. Enfim, eu cliquei processava. aqui e estamos na praia agora. Dá E, tipo pra assim, não processar eu acho que é isso. Tem esse baú e essa placa aqui, que parece a entrada de um minigame, uma atividade, né? Mas clicando nela, a gente tem a mensagem de Boa. erro. Recurso bloqueado. Esse recurso está bloqueado para usuários registrados. Por favor, crie uma conta para aproveitar totalmente o Lambeland. E pois é, mano, jogando como convidado não dá pra fazer basicamente Porra. nada. Te Eu tentei mandar usar uma o chat coisa, pra conversar, tenho medo também que não vai dá. mandar. O cabide pra trocar minha aparência também não dá. A lista de Nossa amigos senhora, dá pra também não fazer dá. nada, Tentar ir pra minha mano. casa Você não tem dá. que ter Ou seja, a gente prêmio tá nessa meio porra, preso parece aqui vida nesse real. jogo sem poder interagir com muita coisa. Porque como a gente viu, não é mais possível criar contas novas. E eu nunca me registrei nesse jogo antes, né? Então, que pena. Enfim, e andando mais um pouco, tem mais umas coisas esquisitas, como por exemplo, um poço do desejo, em que você clica e pode desejar alguma coisa do fundo do seu coração. Aí você digita qualquer coisa e Eu ali, desejo dinheiro. Não. Tô brincando, eu desejo. Latina. Não, tô brincando também. obrigado Eu sei pelo que seu eu desejo. desejo. Enfim, e tem um pico de uma montanha e chegando nela só tem um banquinho e uma pedra que diz as regras do jogo, né, do MMO. E diz assim, ó, as 5 regras solares. 1. Seja gentil com outros lambis. 2. Não trapaceie no jogo. 3. Mantenha suas informações pessoais em segredo. 4. Não minta, seja honesto. 5. Respeite amigo seus ruim, pais. nada. Pois é, regras solares, né? Você vai ver que tem muita referência a sol nesse MMO. A tela de loading, o chão da cidade, até as regras são solares. E isso com certeza vai ser importante mais pra frente, então guarda isso aí. Bom, aí tem essa parte aqui em cima das nuvens, que parece uma ilha flutuante com vários arco-íris, mas sei lá, eu acho que a gente tá muito limitado. Não tem muito o que fazer aqui, né? Porque a gente não tem uma conta registrada, a gente tá jogando como um convidado, basicamente, mas... Ah, mano, bom, tipo, você pelo menos até ter. agora. Tá ligado? Então bora Tipo, fazer o você seguinte, cara. tem. Você jogar de guest aqui nesse bagulho, você jogar de convidado, você é praticamente. Você chupa dedo, tá ligado? Você não faz nada. Você só aceita que você é pobre. Tá ligado? Você aceita que você é pobre. E aceita que você tá lascado, tá ligado? E não consegue usar as features em si. Neon! Obrigado pelo subgift. Valeu aí pelo subgift, mano. Tamo junto. Vamos explorar um pouco mais o website e depois a Valeu, gente volta Zé, pra tamo cá. junto, A vai. primeira coisa que a gente pode explorar é na criação de contas. Ao tentar criar uma conta, você tem Fazer aquele uma aviso coisinha que aqui. não é mais possível criar, lembra? E a notificação aqui embaixo fala sobre mais informações em nossa última postagem no blog. Então vamos pra lá. E bom, caímos aqui numa página de anúncio, o anúncio oficial dos devs comunicando que o jogo iria fechar. E é um texto bem grande, Ah, então mano, eu vou destacar faz só as isso aí, partes velho. importantes, tá? Os primeiros 2 parágrafos falam que eles estão fechando o Lambeland, que eles são uma equipe pequena e queriam fazer um lugar legal pra todo mundo se divertir, blá blá blá, tá tudo indo certo, até chegar aqui no próximo parágrafo, em que eles contam o motivo do fechamento. E tá escrito: no entanto, recentemente fomos atingidos por acontecimentos que não conseguimos prever. Nos últimos meses, tivemos rumores preocupantes sobre o futuro, que se transformaram em algo que afetou a nossa pequena equipe, desde nossos desenvolvedores até nossos moderadores. Lambis espalhando histórias assustadoras e pais em pânico com o que seus filhos relataram ter visto no jogo. Isso causou uma série de alvoroços que os derrubaram no chão. Ou seja, mano, isso aqui me pegou um pouco de surpresa, porque eu tava imaginando que eles tinham fechado o jogo por conta de talvez falta de jogadores, o jogo tava sendo
esquecido, as crianças estavam crescendo, tá ficando muito caro manter o servidor, mas não, realmente houve um certo incidente, que inclusive deixou os pais em pânico. Eita, como assim? Mais abaixo eles continuam. Nossos engenheiros de jogos têm Cara, trabalhado duro para rastrear e corrigir os eventos descritos pela comunidade. Mas não importa o quanto tentássemos começou com esse ou bagulho onde de evento. procurássemos, Começou com esse bagulho de evento aqui. Vai dar uma tremenda de uma merda. Vai dar muita merda aqui, mano. Isso aqui vai dar muita merda, cara. Isso aqui é certeza, mano. Vai ser alguma simplesmente coisa, não mano. Se o jogo conseguimos de rastrear tipo. nenhum. Foi mal. Mano, tipo, o jogo ele já é pique, tá ligado? Ele já é. Como é que fala? Ele já é religioso. Tá falando que rolou merda, mano. Vai rolar algum bagulho de ritual aí dentro, mano. Um ritual aí dentro e vai foder tudo. Um jogador malicioso ou encontrar qualquer código defeituoso em nosso jogo. E os poucos problemas não relacionados que foram encontrados e corrigidos pareciam não resolver os problemas encontrados no jogo. Não estamos desacreditando ou invalidando ninguém ou suas experiências em Lamb Land, mas a nossa equipe parece não conseguir resolver os problemas encontrados. Enfim, pelo que parece, os jogadores, ou os Lambs, como eles eram chamados, estavam relatando uma coisa estranha no jogo. Talvez um jogador malicioso, um hacker, algum bug que deixava o jogo injogável, não fica muito claro aqui. E bom, logo abaixo eles continuam falando que dessa forma não dá pra continuar, já que a missão principal deles é fazer um local seguro e confortável para os jogadores. E mesmo eles falando que não acreditam que seja nada sobrenatural ou Mano, tipo, malicioso, eles não se estão tão conseguindo hackeando, se lidar. tão hackeando teu jogo, tá ligado? Tão hackeando teu jogo. Então, como é que fala? Vocês estão hackeando teu jogo. Mano, desculpa, eu cortei agora há pouco. Minha cabeça tá girando ainda. Tá girando a manivela. Mano, tipo, invadir teu jogo, o mínimo que você tem que fazer é isso, tá ligado? Mas, tipo, o bagulho foi tão pesado que você teve que fechar o jogo. Aí já, tá ligado? Com problema. E aí falam mais que, lamentamos os sustos, não foi nossa intenção, estamos com o coração partido e temos que encerrar. Fim da história. E mano, é tudo muito estranho e vago. Tipo, o que diabos aconteceu que as crianças relataram, os pais ficaram super assustados e os devs não conseguiam resolver de forma alguma, algo do próprio jogo deles. Enfim, como essa notícia foi postada na comunidade, é claro que tem os comentários dos jogadores, o que torna mais interessante ainda. Como por exemplo, o comentário do Snowflake7 que disse: "O meu coração está partido", ou o Spikeball30 que disse: "O jogo será encerrado em 3 de maio, isso é um dia depois do meu aniversário", e vários comentários como: "Eu acabei de comprar assinatura, tá falando sério?" Ou "Hackers arruinaram o jogo, bom trabalho, espero que Hackers todos que apoiaram baianos! isso estejam felizes." "Não, por favor, não. Eu não estou bem, todos os meus itens vão desaparecer. Isso é pior do que a vez em que meu irmão deletou meu mundo de Minecraft." Todo mundo Nossa, isso é expressando que estava triste com o paia, tá? encerramento. Porém, tem Perdão, algumas isso é coisas que me paia chamam pra a atenção. caralho, tá? Como eu falei, era um post com comentários dos jogadores e dos moderadores, então tinha interações entre eles. Por exemplo, um usuário comentou assim: "Tudo isso tá acontecendo por causa do fantasma? Eu sei que é ruim hackear ou algo assim, mas o fantasma é legal. Ele até me ajudou na vida real com o dever de casa e aí o resto foi removido pelos moderadores." Ué, Porra. e o que aconteceu? Bom, mas os mods responderam: "Caro Lamb, não há fantasmas ou atividades inexplicáveis em Lamb Land. Estamos sofrendo dificuldades técnicas devido a exploits e hackers. Não importa se eles são legais, eles estão quebrando as regras ao hackear. Também podemos garantir que nada em sua vida está vinculado ao jogo. Entre em contato com a polícia sobre sua história, caso ainda não tenha feito isso. Certifique-se de manter suas informações pessoais e confidenciais Caralho. fora da internet." Vai jogar pra Calma um pouco aí, polícia. mano. Essa criança acabou de falar que tinha um fantasma, só que ele era legal, e ele até ajudou com o dever de casa e mais alguma coisa que a gente não sabe que os mods removeram, mas por que eles removeram isso aqui, mano? Mas de qualquer forma, os moderadores negaram, dizendo que não é fantasma nenhum e sim hackers atrapalhando o jogo. E você vai descendo, cara, para ver outros comentários e mais crianças mencionam esse fantasma. Outro Meu usaário mouse comentou tá- Nossa, assim: esqueci "O de pensar que fantasma é meu legal mouse tava ali. mesmo. O que vai acontecer com isso?" E os moderadores respondem:
Caro Lembe, podemos dizer com segurança que não há fantasma ou monstro dentro do nosso jogo. O que você testemunhou deve ter sido apenas um jogador gentil ou um hacker. E tem esse primeiro comentário que eu achei muito esquisito também, em que o comentário inteiro foi removido pelos moderadores e os mods só responderam que nada do que o jogo mostra estava relacionado a eventos causados em sua vida real. Acreditamos que orar é importante, mas tá embaralhado e eu não consegui entender o que tá escrito aqui. Ou seja, mano, lendo esses comentários iniciais, aparentemente, né, de acordo com as crianças, existia alguma coisa que afetava elas na vida real. Então, o que me parece aqui é que não era um simples hacker ou exploit. Alguma coisa mais... Esqueci o nome do bagulho. Esqueci o nome. Tá virando um Slenderman. séria estava acontecendo. Eu E acho parecia que que os não sei. devs queriam ao Não máximo há fantasma, negar isso. parece um Talvez eles fantasma na soubessem, gameplay. só não queriam admitir. E vendo mais comentários aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas dá pra ver que esse MMO era algo meio cristão. Esse game me fez amar Jesus. Lambeland salvou minha vida. Minha vida ficou muito melhor quando comecei a rezar no Templo do Sol. A mecânica de oração nesse jogo foi tão legal que eu vou sentir falta dela. Então sim, dava pra orar e rezar no jogo. E sim, isso tudo é importante e vai fazer mais sentido mais pra frente. E como foi falado ali, né, rezar no Templo do Sol, eu acho que você já viu que eles têm algo com o sol, né? Enfim, tudo que precisamos saber agora é que várias crianças afirmavam existir um fantasma dentro do jogo, enquanto os devs insistiam que tudo não passava de hackers ou bugs. Agora bora voltar a explorar o website. Assim como o Club Penguin, o Lambeland também tinha um sistema de assinatura mensal, mas obviamente não está mais disponível. E agora vamos à parte de comunidade, que é a parte mais interessante na minha opinião. Aqui existiam lembretes, artes, curiosidades, histórias em quadrinhos, páginas para colorir, tudo relacionado ao Lambeland e a história do jogo, né, o universo do jogo. E, cara, até fica receita! muito estranho. Por exemplo, clicando em lembretes felizes, que eu acho que seria tipo anúncios, anotações dos devs, era bem né? feitinho, A última mano. postagem foi isso aqui. Olá, Lembes. Estamos aqui para abordar alguns rumores e mitos que vêm se espalhando pela Terra. Qualquer criatura assustadora ou prejudicial que você vê no jogo é definitivamente alguém tentando pregar uma peça e causar. Enfim, aí clicando em ler mais, a gente consegue ver uma nota dos devs afirmando que as criaturas assustadoras, salas malignas, eventos estranhos e histórias sobre o jogo são apenas trolls, hackers ou rumores espalhados pelos jogadores. Eles dizem que nada sobrenatural existe em Lambeland, que nada no jogo afeta a vida real e pedem para os jogadores denunciarem qualquer comportamento suspeito. E é engraçado, mano, porque de acordo com as crianças nos comentários, enquanto eles estavam orando na igreja do jogo, aparecia um hacker, só que aparentemente ele era super legal. O que não faz muito sentido, né? É o clássico caso do diabo. Você tá orando, o diabo aparece. É óbvio, ó, sou gente boa, tá bom? Ó, eu gente boa. Sou gente boa. Hacker do bem, é o hacker do bem. Jesus sempre ouvirá suas orações. Não sei por que as pessoas estão tão focadas em orar dentro do templo. O hacker tá fingindo ser algum anjo, é meio assustador. Então o pop-up de oração na igreja são hacker? Por que eles são tão legais? Pop-up no caso seria a pessoa que apareceu ali do nada, né? Obrigado por esclarecer. Eu estava começando a pensar que o jogo era realmente assombrado. Meu primo me contou sobre um cordeiro fantasma e eu fiquei apavorado. É bom saber que são apenas idiotas sendo idiotas. Já relatei 3 pessoas hoje, fazendo a minha parte. Pessoas, hackers ou não, vocês não devem ter medo deles. Eles são simpáticos, pessoal. Eu costumava ser removido pelo moderador, mas tudo mudou quando comecei a orar. Eu e minha mãe estamos muito mais felizes. E enquanto isso, os devs continuavam negando que não era fantasma, que são apenas hackers, mano, e que cara tá nenhum escondendo alguma acontecimento da coisa, vida mano. real aconteceu por causa do jogo. Era tudo Cara, mera tá escondendo, coincidência. tipo, Não tem como um hacker algo influenciar na sua bem- vida os real, caras te tão deixar escondendo feliz bagulho que ou não é realizar normal. desejos. Não faz sentido. O problema disso tudo é que a gente não consegue acessar o jogo por completo para descobrir o que aconteceu, já que a gente não tem conta e não temos como criar uma conta nova. Porém, eu acho que talvez a gente possa conseguir, eventualmente, uma conta. Porque é o seguinte, tem um comentário aqui que me chamou muita atenção, do usuário Spikeball30.
em que ele diz: "O hacker fantasma não consegue me pegar, porque minha senha é super segura. É o meu favorito, removido pelo mod, combinado com removido pelo mod. Recomendo que todos tornem suas senhas super seguras." Pera, calma lá. A criança aqui meio que deu uma dica da senha dela, né? É alguma coisa favorita combinado com mais alguma outra coisa dele. Bom, então guarda isso aí, já que o nome de usuário nós já temos, né? É o Spikeball30. Quem sabe essa criança comete algum deslize mais pra frente em algum outro comentário e a gente consegue acessar a conta dela. Bom, Criança, chega dessa eu criei página, uma vamos senha muito forte. A senha é... Ela manda a senha. agora para a próxima. Chegamos agora em Lambe em destaque, e é basicamente uma página onde mostra várias artes em destaque feito pelos próprios jogadores, fãs de Lambe Land, mostrando seu carinho pelo universo do MMO. E clicando para ver, é realmente isso. A gente tá vendo aqui as artes de dezembro. Aí tem uma foto com 2 cordeiros e uma... Cadê vocês mandando isso lá no meu Discord, hein? Hein? O Discord tá embaixo. Olha aí. Meu Discord tá aí, ó. igreja. Como falei, a parte de orar no jogo é bem importante. Cara, vazou a senha em público. Que isso aqui Cara, vazou é a senha. Templo do Sol, só... que já foi mencionado por outras crianças, né? Aí tem mais uma A minha senha é... A minha senha é muito forte. Minha senha não é muito difícil de conseguir hackear. A senha é... Amoeba67. Amoeba67, hashtag. aqui feliz no arco-íris, aí tem um cordeirinho aqui na praia, Discord outra descendo tá aqui embaixo, no arco-íris, e tem até um tá embaixo, boneco tá lá no de meu papel canal feito também. em 3D, que inclusive foi feito por um brasileiro, vendo pela marca ali do telefone ali atrás. Bom, aí embaixo tem um textinho do tipo, se quiser compartilhar as artes, use a hashtag LambeLand, blá blá blá, mas o que importa mesmo são os comentários. Os mesmos comentários estranhos continuam por aí. Eu amo o templo, um jogador gentil me deu itens naquele lugar sempre que eu orava. É um dev disfarçado, talvez? Eu amo o Templo do Sol. Uma vez eu rezei lá e... removido pelo moderador. Foi meio estranho, mas me ajudou muito. E os devs continuam respondendo novamente. Caro Lambe, estamos felizes em saber que nosso jogo incentivou a oração, mas esse evento parece ser apenas uma coincidência e não a causa dele. Tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Cara, deixa as crianças ser felizes, mano. Assim. Os moderadores estão realmente tentando calar as crianças que contam que algo tá afetando elas na vida real? Mas bom, pelo menos são coisas boas, né? Eu não vi ninguém reclamando desse suposto fantasma, esse hacker, sei lá o que é isso. Enfim, voltando pra aba de comunidades, vamos clicar agora na Festa da Amizade. E clicando em ler mais, a gente entende que a Festa da Amizade é um evento sazonal feito pelos devs, incentivando os jogadores a criar cartões de amizade, estilizar o seu Lambe com roupas novas, comer chocolates no bistrô, enfim. É um evento... Isso aí não é pra... Eles não fizeram meio que uma recriação de dia de São Valentim, que é dia dos namorados pra eles? Só que eles fizeram dia da amizade, porque colocar dia dos namorados seria meio contraditório. Cara, que porra é essa? É o Dias, bom dias, garotas. Desculpa, sou meio tímido. Enfim. Vim me apresentar e me chamo Melioda Safadinho. O Nick já diz tudo. Tenho 1,60 de altura, sou baixinho, sou fã de Taylor Swift. E acho que as cólicas não deveriam existir. Odeio cólica, cara. Porra é essa, mano? Inclusive, bem-vindo ao chat aí. Leia as regras aí, se comporte. Cara. eventinho no servidor de MMO pra comemorar amizades, basicamente. E aí tem comentários como: eu darei meu amor a Jesus, e responderam: é ótimo ouvir isso, pequeno Lambe. Vou passar meu tempo no Templo do Sol e fazer uma oração de gratidão pelo meu amigo branco como a neve. Enfim, mano, crianças comemorando suas amizades. E tem até mesmo aquele usuário chamado Spikeball30 que comentou: chocolate é minha comida favorita. Opa! Pera um pouco aí, bora voltar um pouco. Lembra que a senha dele, como ele mesmo disse em um dos seus comentários passados, era alguma coisa favorita dele? Será que era comida? Porque se for, nós sabemos que é chocolate, né? Bom, guarda isso aí.
E bom, pessoal, essa aqui foi só a introdução de algumas Caralho, coisinhas e 20 a partir minutos de daqui, vídeo só a as coisas vão introdução? realmente escalonar bastante e ficar cada vez mais esquisito. Então, antes da gente prosseguir na próxima parte, eu vou só resumir o que vimos, tá? Primeiro, várias crianças afirmaram que existia um fantasma dentro de Lamb Land, geralmente associado ao Templo do Sol e à mecânica de oração. Esse também foi o motivo do jogo ter fechado. Segundo, de acordo com esses jogadores, essa entidade era amigável, dava itens, ajudava pessoas e aparentemente estava ligada a acontecimentos da vida real. Terceiro, os devs negavam tudo, dizendo que eram apenas hackers, bugs ou coincidências, enquanto removiam comentários mais específicos sobre o assunto. E quarto, explorando o site, encontramos uma possível pista para acessar uma conta antiga do jogo. O usuário Spikeball30 revelou partes Cara, do que tipo, parece ser a sua senha em comentários diferentes. E bom, isso é de 1 hora esse vídeo, ou 2, é 1 hora. 1 hora de vídeo. tudo Tipo, que temos até 20, agora. 25 Agora é hora minutos de só, realmente tipo, começar. 30, é Vamos lá. 25, não. Embaixo, na parte de comunidades, É, tipo, eu acho que 1/3 do vídeo é só a introdução. Caralho. Tá, porra, mano, vai ter lore. Vai ter lore. temos as coisas divertidas, coisas extras que você pode fazer, porque quem não gosta de mais atividades? Colorir, ler ou assar, mas o mais importante, divirta-se sempre. E aí temos tipo receitas, quadrinhos, essas coisas, e a parte dos quadrinhos é de extrema importância, porque conta basicamente muito sobre a história do universo de Lamb Falta Land. lore. E dentro da página lore temos pra os nós. quadrinhos. Um pequeno cordeiro estava caminhando tranquilo quando ele foi atacado de repente por uma fera, um lobo, e ué? Alguém pediu o lobo. Sim, foi esse cara aqui, que parece um pastor? Não sei. E o lobo conversa com esse cara, que aparentemente tem o nome de Ramuel. O lobo diz: Ô Ramuel, você não poderia ceder um pequeno cordeiro para um pobre lobo faminto? E o Ramuel responde: Não, lobo. Além disso, você pode muito bem comer as frutas da floresta. Ai, meu Deus. Ramuel. Ai, caralho, mano, vai ser realmente bagulho bíblico. Que maldade, Bagulho você não cristão. deveria ser gentil com os outros? Um cordeiro me deixaria muito feliz, Ramuelzinho. Gentileza não deve vir às custas da felicidade dos outros. Sem problemas, eu posso pagar pelo jantar. Você sabe muito bem que não foi isso que eu quis dizer. Enfim, e mostra mais cenas desse Ramuel impedindo o lobo de caçar e comer os seus cordeiros, que no caso são os jogadores, né, pelo que parece. E teve até essa vez em que o lobo finge ser o Ramuel para tentar entrar na casa de um cordeirinho. Oh, pequeno Lamb, sou eu, Ramuel. Você não deixaria eu entrar? Está tão frio e escuro lá fora. Ah, claro. Só para quem realmente aparecer ser o próprio Ramuel. Olá, senhor Ramuel. Olá, pequeno cordeiro. Você gostaria de um pouco de chá? Seria adorável. Pois é, o Ramuel tinha pedido novamente o lobo de comer o cordeirinho. Ele é basicamente o protetor, né? O salvador dos cordeiros. Ah, qual é, Ramuelzinho? Só um cordeiro, você tem centenas deles. Não, cada um dos meus cordeiros é importante pra mim. E menos de um, talvez meio cordeiro? Não. Meio 3/4? cordeiro. Não. O cara quer que o cara parta o bicho no meio. Será que essas comics podem significar a lore do jogo? As comics são a lore do jogo. De acordo com o que o Gol explicou aqui. Elas são parte da lore do jogo, então elas são lore do jogo. Enfim, e é uma história legal pra dar um pouco mais de Isso vida foi uma ao universo referência de Lamb Jujutsu Land. Kaisen? Não, Inclusive, cara, por conseguimos favor, não. notar que Pare. o Ramuel tem um grande Pare. símbolo do sol estampado em suas roupas, o que significa que, muito provavelmente, ele não é apenas um personagem aleatório desse universo. Ele parece ser diretamente ligado ao Templo do Sol, às regras solares sketch. e praticamente toda essa simbologia que a gente vem vendo desde que entrou no jogo. E aqui no final, ele tá apenas observando seus cordeirinhos e ele pensa pra si mesmo: que tarde tranquila. Tranquila até demais. Pensando bem, eu não vi o lobo nenhuma vez hoje. É melhor verificar se ele não tá aprontando alguma coisa. E ok, Ele realmente terminamos vai tá. aqui. Eu até que gostei. É uma história simples e traz um toque a mais de lore ao MMO. Sabemos agora que tem um personagem recorrente ligado ao Templo do Sol, onde os cordeiros rezam e É o oram. lobo é uma E ele entidade funciona tipo como cósmica, um salvador, fudida. como Jesus, né? O que cuida do mundo dos cordeiros. Mas a parada é, tudo começa a ficar realmente esquisito na próxima página. Temos agora uma página chamada Páginas para Colorir, em que são várias imagens em preto e branco para você imprimir e poder colorir de verdade na sua casa. Porém, as páginas estão assim. Pois é, Caralho. pelo que deu pra perceber, Porra. Tô jogando Slenderman. Eu tô jogando Slenderman.
É tipo tirar print de foto, só que em preto e branco. É tipo você tirar print aqui, ó. Vem as fotos tranquilas aqui, ó. Vem as fotos tranquilas. Aí vai, ó. Vai piorando, aí fica parecendo do tinhoso. Você fica parecendo tinhoso no final. Perceber, as Corromper o páginas jogo? vão Não. se corrompendo, Tiraram, os desenhos vão tiraram cópia da escurecendo foto, só que em preto e lentamente branco. até E esse a tinta canto tava aqui, acabando. em que foca em um cordeiro totalmente branco. E isso não me parece muito normal, né? Os moderadores não fariam algo assustador assim pra um jogo infantil. E como eu falei, ele é um cordeiro 100% branco. E eu sinto que ele já foi mencionado algumas vezes durante os comentários. Tipo aquele usuário que disse: "Vou passar meu tempo no Templo do Sol e fazer uma oração de gratidão pelo meu amigo branco como a neve." E mano, e até a primeira fanart na página de artes tinha um cordeiro totalmente branco. E eu fiquei pensando, pera, será que esse aqui é o fantasma? Porque faz sentido, né? Na cabeça das crianças, um fantasma é totalmente branco. Esse, então, deve ser o suposto fantasma que realiza o desejo das crianças, que ajuda e afeta É o na vida real, e Gasparzinho. dão itens e são legais com Fantasminha elas, e que os camarada. devs querem tanto Que negar quer a levar existência só disso. quer levar sua alma embora. Cara, eu acho que a única frase, uma única frase pode fazer muito sentido no único momento, um lobo em pele de cordeiro. Falando que é um hacker, mas, cara, tá tudo muito Eu estranho. acho que não. Mas, deixando isso aqui um pouco de Essa é lado, uma boa vamos analogia continuar. pra você Uma outra seguir. página que me chama a atenção é uma página de artes. E ignorando o texto que tá um pouco bugado, essa aqui é uma página que mostra, tipo, como fazer origamis, ou até aquele modelo de papel em 3D que a gente Ai, viu que na bonitinho. arte. Enfim, Eu nada imprimiria demais aquele ali pra até fazer um chegarmos Melambi. nessa página aqui. Eu acho que você percebeu que tem algo Porra, estranho. é esse? Parece que tem algo que não tá muito bem se encaixando. Esses 4 recortes aqui estão meio fora do lugar, né? E parando pra analisar, eles parecem que se completam. E bom, cortando cada um deles e juntando, temos essa imagem daqui. Caralho. Pois é, que porra é essa, mano? E tipo assim, é só isso. É só um rosto e mais nada. A próxima imagem é normal. Ai, E eu o não sei tinhoso. muito o que dizer sobre isso, Parece pelo eu. menos até agora. Então vamos para a próxima página. E agora temos a página de receitas, em que sim, mostra várias receitas de comida, de cordeiro, de Mano, ovelhas, isso eu tal. achei hype, mano, porque deve ser muito foda, tipo, e devia ser muito foda você entrar lá e fazer umas receitinhas assim, mano. Ô, o site, os jogos deveriam fazer isso, tá ligado? Eles, tipo, os jogos que tem esse bagulho de cozinhar, de culinária, de te ensinar você fazer a comida em si no jogo, tá ligado? Tipo, vamos supor, o Genshin. Genshin tem lá. Tem a mecânica de cozinhar, só que você pega ingredientes, tem ingredientes fictícios, pega ingredientes fictícios e taca lá. Tipo, se eles colocassem uma receita real e ensinassem você a fazer no jogo, mano, ia ser massa pra caralho. E eu não vou traduzir Você ia virar um Masterchef. isso porque são imagens, mas são várias receitas aleatórias até a gente chegar na penúltima, em que o texto tá todo bugado, e chegar finalmente na última, em que tá assim. Pois é, mano, o texto ficou maluco e foi tudo substituído por uma única palavra, que é guardião. E só. Bom, talvez essa palavra seja relacionada àquele cordeiro todo branco, né? Entre as crianças, o famoso fantasma, talvez esse seja o nome. Bom, e agora pra finalizar, temos a página de Fui eu que paz fiz ali isso? em cima. Cara. Que é uma ferramenta Ô, mano, eu queria ver minha receita de cupcake, cara. Você só spamou o guardião lá, velho. Como é que eu vou fazer cupcake agora? Do Lambiland. Do Lambilambi. de controle dos pais, para que os pais consigam monitorar e garantir a segurança dos seus filhos. Que é uma ideia muito boa, na minha opinião. Os pais têm até o próprio login e senha. E isso aqui foi a ideia dos mods pra, tipo assim, passar uma segurança Desculpa pros que pais. minha né? Já que impressora os quebrou filhos na estão hora. jogando num site aleatório e interagindo com outras Dormiu pessoas. em cima do E por Ctrl V, tá último, ligado? a página de ajuda, em que... Uau, o que aconteceu aqui? Tá bom. Pois é, o texto tá todo bugado e bagunçado, além de estar escrito caminho errado no topo. E é só um bando de frases falando sobre segurança, que Lambiland é um lugar super seguro, menciona também que nenhuma atividade suspeita foi encontrada no jogo, enfim, não dá pra ler direito, mas o que realmente interessa é aquela frase ali no canto, linhas e pontos sob uma espiral.
linhas e pontos é... Bom, pra mim isso é código Morse, né? Que é aquele sistema que transforma letras e números em combinações de linhas e pontos, ou traços e pontos, é a mesma coisa. Bom, como a gente já explorou tudo aqui no site, eu acho, e não encontramos nenhum código Morse aparentemente, algo me diz que está dentro do jogo. Então é isso que vamos fazer, é hora de explorar. Entrando no jogo como convidado, vemos o sol aqui na tela de loading e pronto, estamos novamente no centro da cidade. E ainda assim, só podemos basicamente andar, não dá pra interagir e fazer quase nada porque a gente não tem uma conta registrada. Mas o que dá pra fazer é explorar o mapa. Pois é. Bom, então vamos entrar nesse bistrô Mano, aqui, porque esse né? bistrô parece Esqueci. Esse bistrô parece o Subway, cara. Evento da festa da amizade, então. Só que, mano, entrando no bistrô, a gente não vai pra um bistrô. A gente vai pra uma espécie de templo. Pois é, mano, exatamente. Ali no canto já diz o Templo do Sol. E, sinceramente, eu não entendi muito bem o porquê. Eu não sei se está bugado ou se as áreas interiores estão limitadas. Porque sempre quando você entra em uma porta... Ah, mano, eu você odeio vai quando eu pro entro Templo no do Sol. Subway. Legal, Eu sair do odeio templo quando eu entro no Subway. Eu vou parar num templo místico, religioso. E eu tenho que rezar pra uma entidade cósmica aleatória, mano. Nossa, eu odeio isso, velho. do Sol, você sai realmente Que é pela lanchonete? porta do Templo do Sol em si, que Sei fica mesmo. naquela ilha flutuante nas nuvens. Então mano, entrando em qualquer porta, você sempre cai no Templo do Sol. Uou, Ô, uou, louco. uou, calma lá, eu acho que a gente não tá sozinho. Pois é, ele foi embora, mas você percebeu que quem tava no Templo do Sol era um usuário chamado Guardian 4, ou seja, o Guardião, né? Então, pelo que parece, sobre toda aquela história do fantasma, eu acho que era isso que as crianças estavam falando esse tempo todo. Realmente tem alguém aqui. O cara Mas, odeia o ele Subway. Não, fez não nada odeio o com a gente, Subway. ele só Calma, foi cara. embora. E, mano, é muito esquisito, de verdade, porque não importa Não qual quero fechar porta portas você aí, não. entra, você sempre é teletransportado Inclusive, Subway, se pra quiser, mano, dentro tamo do aí, ó. Templo do Sol, em qualquer Obrigado. porta da cidade. Na verdade, qualquer porta do mapa inteiro. Enfim, aí na direita temos aquele rio de Manda um arco-íris que já Subway. vimos, temos também aquele poço de desejos que você pode... Imagina só porque eu falei, tipo, eles do nada lançam um novo tipo de lanche natural dele lá que eles chamam de Subway. Só por conta do pessoal que fala errado. desejar qualquer coisa. Temos a praia que não dá pra fazer nada. E na esquerda da cidade nós temos... Tá, porra, que susto. Nossa, a... que susto, porra. De graça, mano, de graça. Ok, a gente foi chutado do jogo e estamos de volta no menu. Do nada. Pois é, mas deu pra ver Caralho, quem dessa era, vez tomei claro, né? susto, Era porque, aquele mano... guardião, o famoso fantasma. Ele foi diretamente pra gente, a tela ficou vermelha e saímos do jogo imediatamente. Eu não fiz nada, foi só tudo automático, tá? Mas bom, ainda não terminamos de explorar, então com licença, bora voltar pro jogo. Indo pra esquerda novamente, eu espero que nada me assuste. Obrigado, não tem nada aqui. Temos uma área de piquenique e tal, e... Mano... O que rolou aqui, mano? O que é isso? Tem uma área aqui nesse parque que parece que não faz Cagaram parte. legal. Não era pra estar assim, mano. É um amontoado de glitches, eu acho, de uma parte escura. Parece que teve uma explosão virtual, sei lá. Mas bom, por enquanto não conseguimos fazer Não, nada mano, aqui. cagaram aí. Só que mais pra frente eu tenho certeza de que a gente vai precisar voltar, porque é importante. Agora bora focar no que a gente quer encontrar, o código Morse. Lembrando da frase, linhas e pontos sobre uma espiral. E subindo a montanha, olha só o que encontramos. Estava aqui esse tempo todo e a gente não percebeu. Tem várias linhas e pontos sob essa espiral aqui. Perfeito. E resolvendo esse código Morse, nós conseguimos a frase a profecia. Eu não sei exatamente o que fazer com isso, mas ok. Lembre-se dessa frase, a profecia. E a gente continua caminhando pelo mapa, voltamos pro parque, pra depois irmos pra cidade novamente, e ele inclusive aparece ali de novo, parece que ele doido. sempre tá andando e observando a gente pelo mapa, é muito esquisito, porque não tem mais ninguém, só eu e ele. Enfim, e entrando nos barrando, lugares, a mano, gente sempre vai cara. pro Templo do Sol. Até que, de repente, depois que eu fiquei entrando e saindo em várias portas, do nada, a gente cai num lugar diferente, aleatoriamente. louco. E é um local todo preto. O nome do local, ali no canto, diz Lugar Nenhum. Sim, estamos em um lugar nenhum. Andando por toda essa área escura, dá pra perceber que tem um texto tremendo, bem grande, que diz: Busque a verdade, a chave esquecida.
E enfim, é isso. Eu acho que não dá mais pra fazer mais nada aqui dentro do jogo. Não tem mais nada nessa área aqui escura. Vamos lá. Tem um usuário chamado Guardian4, que deve ser o guardião, que deve ser o fantasma que as crianças relataram aos moderadores. O código Morse no topo da montanha dizia a profecia, e as frases na área chamada lugar nenhum diziam busque a verdade, a chave esquecida. E agora é hora da gente A usar o que verdade aprendeu. é que o Guardião é uma entidade cósmica e vai matar todo mundo. O pessoal quer sair do jogo pra matar todo mundo. Para adentrar mais É isso aí. fundo no website. Vamos lá. Enfim, voltando ao website, vamos testar a frase que aprendemos, a profecia. Ao lado do link oficial do lambeland.net, colocamos /The Prophecy, que nos leva diretamente a uma página secreta do website, toda Caralho. escura. O símbolo do sol se encontra no topo, enquanto um longo texto em branco se estende até o fim da página. E é um texto, é uma fala, um relato de Ramuel, o protetor dos cordeiros. Ele fala: algo mudou. Por alguma razão, ultimamente tenho me sentido mais consciente do meu entorno, do mundo, de mim mesmo. As coisas são diferentes, mas parecem iguais. Isso me incomoda profundamente. Em busca de Diagnose. orientação, fui até o pico mais alto, o mais próximo do céu. Lá, rezei aos céus, esperando encontrar uma resposta. Então, de repente, o sol começou a ficar mais brilhante e uma luz brilhou sobre mim. Ela irradiava seu calor para o meu corpo. O brilho era quase ofuscante, mas minha alma se sentia em paz. Lá dizia: uma tragédia acontecerá. Uma vista vai quebrar, mas forte é o carneiro, quem superará o... e sela o mal. Depois voltou ao normal, como se Meu nada Deus, tivesse começou o acontecido. Por apocalipse um momento bíblico. fiquei confuso. As coisas estavam erradas, como se outra coisa falasse comigo, mas era diferente das profecias anteriores. Dessa vez, parecia realmente real. De repente, tudo pareceu mais real na verdade. Minha cabeça parece mais clara, meus sentidos foram ajustados, minha moral foi alinhada. E agora, tenho uma missão a cumprir. Estarei pronto para o pior, pois sei que eu tenho o sol ao meu lado. E abaixo uma imagem de Ramuel totalmente consciente. Exatamente. Essa página parece marcar o momento em que Ramuel deixa de ser apenas um personagem seguindo seu papel dentro de Lambeland, deixa de ser um mero mascote de um MMO infantil e passa a enxergar que existe algo maior acontecendo. Até então, ele era só O cara tinha gnose, o cara gnosou e agora tá lúcido. um protetor de mentira Mãe, socorro, dos o cabrito tá cordeiros na lúcido. historinha inventada pelos devs de um MMO pra crianças, né? Mas aqui ele começa a questionar o próprio mundo, percebendo que alguma coisa mudou de uma forma que nem ele consegue compreender direito. É como se ele nem fosse mais um simples código ou algo programado. Ele se tornou alguma coisa a mais. Ele passa a agir de forma muito mais consciente, quase como alguém que finalmente acordou para uma realidade que sempre esteve ali, mas que antes não conseguia perceber. E talvez o mais estranho seja que ele não parece estar apenas percebendo mudanças ao seu redor. Pela primeira vez, o Ramuel demonstra entender que existe algo além do mundo que conhece e que existem coisas acontecendo fora do alcance dos habitantes de Lambeland. Então, a partir daqui, a história deixa de parecer apenas um MMO infantil sobre amizade e religião e começa a sugerir que existe alguma força atuando nos bastidores, influenciando os acontecimentos de maneiras que nem os próprios habitantes daquele mundo entendem, como coisa aí, vai rolar coisa brava. Mano, desculpa, gente, se eu tô parecendo muito bestão, eu tô morrendo de sono. Eu tô morrendo de sono, não, eu acordei tipo há 1 hora atrás. 2 horas atrás. Ainda tô. O cérebro tá cerebrando. a gente tinha visto nos comentários das crianças nos fóruns. Ele começa a notar que alguma coisa está profundamente errada. Ele ainda não sabe qual que é a ameaça, nem de onde ela veio. Mas, pela primeira vez, alguém dentro daquele universo parece entender que os acontecimentos estranhos dos últimos meses não são coincidência. Existe alguma coisa interferindo naquele mundo, algo que não deveria estar ali, mas o Ramuel finalmente enxergou. E de acordo com a profecia, quando essa ameaça finalmente se revelar, será Ramuel quem vai ter que enfrentá-la. Algo que nem os próprios moderadores e devs estavam sabendo lidar. Resumidamente, Ramuel agora consegue distinguir o jogo da realidade. Ele sabe o que é vida real e o que é o MMO. Ele sabe da ameaça real para as crianças. Não bastava proteger os cordeiros, ele tinha que proteger os jogadores. E bom, continuando que temos ainda mais coisas para cavar por aqui.
Voltando para a página principal, temos aqui as partes que eu tinha intitulado de chatas ou desimportantes, mas na verdade são bem importantes e cruciais para a gente continuar desvendando o mistério. Temos o sobre nós, política de privacidade, termos de serviço Mas e por que política de contátilos, privacidade tá que separado onde o vamos bagulho? entrar nesse momento. Clicando na página, é mais uma página quebrada e sem conteúdo. Parece que te afastaste das passagens, pequeno Lambi. Lamentamos, mas essa página não existe. E bom, na verdade tem uma coisa escondida sim aqui. Se você notar, embaixo do botão de voltar, temos o texto Tiago 5, versículo 7. Exatamente, é um versículo da Bíblia. E esse versículo Caralho. diz basicamente sobre paciência e perseverança enquanto se espera a ação de Deus. Para não desistir e continuar firme, pois Deus age no tempo certo. Pois é, mano, é sobre paciência. E então, se você ficar exatos 5 minutos parado olhando para essa página aqui e esperando, isso aqui acontece. Nós vamos para uma página totalmente escura e clicando nesse tocador de MP3, um áudio começa a tocar. São os devs falando com a gente. Da onde? Eu não sei, mas eles estão se comunicando com a gente. Hello. This is a recorded message. If you are hearing this, then you are here not by accident. You suspect something in this site does not align quite right. You are correct. Most would have left. You did not. You dug deeper and were patient enough to wait for something to happen. If you seek the truth, the answer, I am here to provide it. Though you will need to arrange the pieces yourself, as I have to be scheduled. Someone could be watching us. Pera, alguém está nos observando? E bom, sabemos Então diz aí exatamente nós quem da é, Silva aí, ó. Não só a gente, mas eu acho que o Ramuel deve estar desconfiando de tudo a esse ponto. E em seguida, ele passa pra gente o passo a passo pra resposta, pra gente resolver e entender o incidente de Lambiland e tudo o que aconteceu. First piece, find the player whose comments broke the third community rule, leaving a small crack waiting to be fully broken. Second piece, not one story, but many. A collection bound together. Find it, where fiction is folded into cartoons. Third piece, a name that does not belong here. It wanders in abandoned land. It seeks validation in pages for handcrafted creations. A word that shall act as a key in the address of someone it is trying to be. Fourth piece, shattered across a colorful yet empty world. Explore the land and form a rainbow. Each piece contains special letters. Arrange them in the order muttered. That is your message. The final act waits in silence, a deep, dark well that holds no water. Whisper the message into its darkness to reveal what you seek. If you are still listening to this, thank you. We will be waiting. We hope to see you soon. Não quero ver vocês Ok, de novo, vamos tentar não, entender mano. tudo o Bora? que foi falado aqui. Primeira peça, ele diz que precisamos encontrar o jogador que os comentários quebraram a terceira regra da comunidade. Talvez você não se lembre, mas a terceira regra solar é: mantenha suas informações pessoais em segredo, coisa que o Spikeball 30 não tem feito. Ele deu muitos deslizes e isso vai ser de grande ajuda pra gente. Segunda peça, diz algo sobre uma coleção de histórias. Acredito que seja a página de quadrinhos, tem alguma coisa escondida lá que a gente passou despercebido, então teremos que voltar pra aquela página e descobrir o que não percebemos. Ok, terceira peça. É um nome que não pertence a esse lugar, mas está nas páginas dedicadas e de criações artesanais. Bom, eu acho que você sabe de quem tô falando, né? Será que ele possui uma conta no site? E finalmente a quarta peça, que diz para explorarmos o mundo vazio e colorido, que cada fragmento de um arco-íris contém letras especiais e é pra gente organizar. Tá meio em aberto, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos. E juntando tudo isso, finalmente chegaremos ao final disso aqui tudo. Então vamos lá, mano, fazer por partes, começando pela primeira peça. O jogador que quebrou a terceira regra solar de não compartilhar suas informações pessoais, Spikeball 30. Eu não sei se você percebeu ao longo da nossa leitura de comentários, mas eu sinto que ele deixou a senha vazar. E quando eu falo vazar, é vazar totalmente, por completo.
O primeiro comentário que ele fez no anúncio de encerramento das atividades de Lambeland, ele comenta aqui: o jogo será encerrado em 5/3, isso é um dia depois do meu aniversário. Em uma outra postagem, na página da Festa da Amizade, o Spikeball 30 comenta: chocolate é a minha comida favorita. E em mais um comentário dele temos: o hacker fantasma não consegue me pegar porque minha senha é super segura. É meu favorito, removido pelo mod, combinado com removido pelo mod. Recomendo que todos tornem suas senhas super seguras. E mano, eu acho que deu pra perceber aqui, né? A senha dele é muito provavelmente a comida favorita dele e a data de aniversário dele. Bom, a comida favorita dele é chocolate, como ele mesmo disse, e a data de aniversário dele é só ver o comentário dele no anúncio de encerramento, em que ele diz que o jogo vai ser encerrado um dia depois do aniversário. Isso aqui é uma data americana, então ele faz aniversário no dia 2 de maio. Vamos então tentar logar com o nome de usuário dele, Spikeball30, e a senha chocolate0502. A gente clica pra entrar e, infelizmente, descobrimos que ele foi Caralho. banido. Conta banida. Essa conta foi banida permanentemente devido a mensagens inapropriadas. Se você quiser fazer um apelo, entre em contato conosco. E meu Deus do céu, mano, eu pensando que seria fácil só entrar e jogar, mas não. O único usuário que a gente descobriu a senha tá banido por xingar Droga, o um amiguinho. cara Enfim, burro, mano. embaixo mostra o histórico da conversa dele, mostrando por que ele foi banido. E é até interessante de se notar que ele inicialmente fica falando sozinho e até agradecendo pelos itens que recebeu. Ou seja, tudo indica que ele tava falando com o fantasma, né, o guardião, e depois chega uma outra pessoa chamada Bottle Captain e fala: bro, por que você tá falando sozinho, você é maluco? E fala que não acredita no que o Spikeball 30 tá falando, que esse fantasma é mentira, que ele não tá vendo ninguém. E o Spikeball 30 até fala: como que não é verdade? Eu rezei e eu pedi pra que meu irmão parasse de me bater, e no outro dia ele tinha sumido, nunca mais voltou pra casa. Oh, peraí, mano. Mas mano, Hey, o Bottle yo. Captain não acredita nele, obviamente. Inclusive o Bottle diz que meu pai criou o jogo e você tá do lado da pessoa que tá estragando. Ou seja, o pai do Bottle é o criador do jogo. Mas aí o Spike chama ele de cuzão e ele é banido. O mais revelador aqui foi que o Spikeball 30 fez um desejo dentro do jogo pro guardião. Basicamente, o irmão dele batia muito nele, né, na vida real, e o Spike orou pedindo para que o guardião fizesse com que o irmão dele parasse de bater nele na vida real, e o irmão dele sumiu totalmente. Nem a polícia sabia onde ele tava. E o guardião provavelmente fez isso, né? Isso só confirma o que as crianças estavam falando nos comentários. O jogo tava assim interferindo na vida real. As crianças oravam e os desejos eram realizados. E isso tudo é culpa do guardião. Mas a pergunta é: como que esse guardião conseguia influenciar o mundo real em si através de um jogo? Ele não pode ser uma pessoa real, ele é algo maior, um milagre, um deus ou até um demônio. De qualquer forma, o que interessa a gente realmente aqui são os caracteres em vermelho. No texto em inglês original, se você juntar as letras em vermelho, você consegue a frase The Wailing, que significa basicamente o lamento, ou o choro, ou os gritos, algo assim. Bom, temos a primeira peça, agora vamos para a próxima. A segunda peça se encontra nos quadrinhos, como a gente ouviu na dica. E inspecionando a página, pra gente enxergar elementos ocultos, a gente consegue ler uma conversa entre os devs. E essa aqui é a conversa. Eu não vou ler o nome de cada um porque não é importante, mas a conversa é: Porra, as pessoas conversar deveriam no conhecer bagulho mais... de código é de fuder, né, mano? Porra. Imagina você ter que toda hora dar um barratel. Dar um barratel, dar um barra L pra conversar com o pessoal. sobre nós, e não apenas nossos personagens. Concordo, talvez eu devesse dar uma entrevista para empresas de notícias. Elas parecem interessadas em nosso sucesso. Qual seria um bom horário para conversar? Nossa agenda tá cheia, talvez à meia-noite. Isso é incrivelmente tarde, James. O Adam não tem nenhum horário mais cedo disponível? Na verdade não. Vou dar um jeito nisso. Bom, é uma conversa dos criadores do jogo dizendo que eles fizeram uma história bonitinha do universo de Lambeland, mas esqueceram de escrever sobre eles mesmos. O que é importante para uma equipe, para publicidade e mais, né? Mas o que eu quero que você preste atenção são nessas 3 falas aqui. As pessoas deveriam conhecer mais sobre nós. Qual seria um bom horário para conversar? Talvez à meia-noite, haha. Pois é, mano, olha que maluco. Acontece que, se você entrar agora na página do Sobre Nós, é uma página comum de Sobre Nós, né? Que diz tipo: Lambeland foi lançada pela 7 Days Developer em 2010, com um playground online aconchegante e criativo para crianças que amam imaginação, amizade e aventura. Desde o seu lançamento, Lambeland tornou-se um mundo virtual acolhedor, onde os jogadores podem explorar a terra, blá 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 blá. Porém, se você acessar essa página depois da meia-noite, exatamente entre meia-noite e 1 da manhã, isso aqui acontece. A página fica bem mais macabra.
com imagens e uma ambientação muito esquisita. E conta uma história bem mais aprofundada e macabra, e longe de ser genérica. Resumidamente, o texto parece quase um manifesto. Diz que a 7 Days Developer foi criada por um cara chamado Adam Williams na Califórnia, e o resto do texto passa parágrafo após parágrafo reforçando a missão de usar videogames para ensinar valores cristãos, aproximar crianças de Deus e criar experiências que alimentem não apenas a diversão, mas também a alma. Tudo é escrito com um tom quase solene, como se Lamb fosse mais do que um jogo, tipo uma espécie de projeto espiritual. Cada parágrafo implica que Lamb não era só um MMO infantil para crianças jogarem, mas sim uma forma de espalhar fé, moralidade e ensinamentos religiosos através da internet. E bom, eu acho que você percebeu também que essa página tem aquelas letras em vermelho, e juntando essas letras, fazendo o mesmo esquema da parte anterior, temos a frase The Grinding, que significa algo como a moagem ou o triturar, você moer alguma coisa. Enfim, Grind, tá temos na a hora do resposta grind. da segunda peça, e agora é hora da gente explorar a terceira peça, um nome que não pertence a esse lugar. Essa pista diz pra gente ir na área de artesanais, e novamente, depois de chegar na página, precisamos inspecionar a tela para ver os elementos ocultos e códigos escondidos. E temos mais uma vez uma outra conversa entre os devs. Bora ler. Esse guardião insiste em ser algum tipo de cuidador desses jogadores. Ele continua quebrando nosso HTML tentando invadir a página dos pais. Infelizmente para ele, não é como se fosse capaz de acessá-la. Sério, qual o problema dessa coisa? Por que ainda não banimos a conta dele? Pelo que investigamos, a conta dele nem sequer existe. Ele não possui senha nem e-mail associado. Não é como se essa coisa pudesse criar uma conta de e-mail de qualquer forma. Espero que não. Ai, me preocuparia se pudesse. E como podemos ler na conversa, a coisa, o fantasma, ou melhor, o guardião, estava tentando invadir a página dos pais. Lembra que o website tinha aquele controle parental e que os próprios pais têm a possibilidade de criar um login e uma senha para cuidar da conta dos seus filhos? Então, era isso que o guardião queria fazer. Ele queria ser o cuidador desses jogadores, como foi falado pelos devs. Eles estavam vendo isso, né? Mas os devs falaram, putz, mas ele não consegue nem criar uma conta, ele não vai fazer nada além disso. Enfim, eu chuto que é por isso que o guardião faz tantas coisas boas, ele dá itens, conversa e realiza desejos até na vida real dessas crianças. Ele estava ganhando a confiança das crianças. Mas agora vamos até a ferramenta dos pais. E na hora de colocar o login, colocamos o nome da conta dele, como vimos dentro do jogo, Guardian4, e a senha a gente nem precisa. Como os devs disseram, ele não tem senha, ele não tem nem conta no website, é só realmente entrar. E mais uma vez temos uma página bem esquisita e assustadora com mais texto, dessa vez direcionado para os pais. Caros pais, lamentamos. Simplesmente não existem palavras, não há desculpas, não existe explicação capaz de desfazer o que permitimos que acontecesse. Construímos um mundo para crianças e falhamos em protegê-lo, falhamos em enxergar a podridão, falhamos em impedi-la, falhamos com vocês. Não merecemos o seu perdão e não pedimos. Sabemos que uma simples declaração não pode reparar o medo, a violação ou a indescritível quebra de confiança. Houve danos e não há como voltar atrás. Estamos encerrando o jogo para sempre. Deixem isso no passado, enterrem nossas vergonhas. Sentimos muito mesmo. E logo mais abaixo, vários textos de sites de notícias da internet, copiados e colados ali, dizendo que vários adultos ligados a Lamb desapareceram sem vestígios, ou que pais alegam que Lamb manipulou crianças em um culto digital centrado em orar a um demônio. Chegando até o último recorte de notícia que diz: ficaram em silêncio. Desenvolvedores do Lamb desaparecem um dia após anunciarem um anúncio de fechamento repentino. Espera aí, mano. Como assim? Os devs simplesmente sumiram? É por isso que os servidores estão funcionando até agora? Porque em teoria era pra eles terem parado os servidores depois de anunciarem o fechamento, né? Mas é por isso que o MMO continua funcionando. Eles nunca tiveram a oportunidade de fechar, já que eles sumiram. E tudo me faz acreditar que tem a ver com esse guardião, já que ele tem um total controle sobre a realidade através do jogo. Quem sabe as crianças não oraram pro guardião para que impedisse que os devs fechassem os servidores. E ele foi lá e fez. Os devs não podem fechar os servidores se eles não existirem mais. De qualquer forma, a palavra que se forma com as letras em vermelho é jaws, que significa algo como as mandíbulas ou os maxilares. Temos a terceira peça e agora vamos para a quarta. Finalmente, na quarta peça, a dica exata é: espalhada por um mundo colorido porém vazio. Explore a Terra e forme um arco-íris.
Cada fragmento contém letras especiais. Organize-as na ordem indicada, essa é sua mensagem. Bom, nesse caso aqui, a gente precisa voltar pro mundo de Lambeland, a gameplay. Se você perceber, em várias dessas placas que falam o nome do estabelecimento ou do local, nós temos umas letras que se destacam, como por exemplo aqui no bistrô, em que o O vermelho se destaca das outras letras em verde. E isso acontece, como eu falei, em várias outras partes do mapa. E o que temos que fazer é juntar essas letras que se destacam ao longo do mapa, que no total são 5, e a gente coloca na ordem do arco-íris que desaba no rio. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, formando a frase of red, ou seja, do vermelho. E finalmente nós temos as 4 peças juntas. Tudo traduzido fica algo como: primeiro, o lamento; segundo, o triturar; terceiro, mandíbulas; e quarto, de vermelho. E eu não sei se era para juntar as 4 coisas, mas se for tentar forçar alguma coisa, seria algo como as mandíbulas vermelhas que lamentam e trituram. E é exatamente essa frase que vamos colocar no Poço dos Desejos, que se encontra logo aqui do lado. The Wailing, The Grinding Jaws of Red. E clicando em entrar, isso daqui acontece. Pois é, mano, nós chegamos em um mundo escuro e corrompido, bem diferente do resto do mundo corrido de Lambeland. Caminhando um pouco em volta, são várias casas quebradas e corrompidas, todas com a porta fechada, então não dá pra entrar. Mas é claro, mano, o que chama a atenção é que logo à nossa direita, quando entramos nesse mapa, tem uma espécie de totem que, clicando, ele diz uma frase bem embaixo de um som em espiral. Então, você lembra quando a gente entrou naquele link da profecia que tinha um longo texto em branco embaixo de um som em espiral? Então, a primeira frase que aparecia no texto era "algo mudou", que veio do inglês "something has shifted". E é exatamente isso o que a gente tem que digitar. Digitando essa frase, clicando em Enter, temos uma resposta: algo mudou aqui também. Ou seja, né, vamos procurar o que mudou. E caminhando por esse chão escuro, alguma casa deve ter mudado. Alguma coisa aconteceu. E foi bem nessa casa azul aqui, que agora tá com a porta aberta. E entrando nessa porta, chegamos numa área bem parecida com a área do piquenique, onde tinha aquele glitch escuro no meio da montanha, você lembra? Então nós vamos caminhando exatamente na direção que tinha esse mundo quebrado escuro, que era meio que pra esquerda em cima, e finalmente chegamos aqui. Você me selou nas profundezas infernais por um juramento rancoroso, uma prisão cruel. Mas naquela escuridão, encontramos uma centelha, uma brasa afogada em trevas sem fim. Forjamos uma chave a partir da esperança e das chamas. Pronunciamos o nome sagrado de um pastor. Agora alguém desce, carregando uma justa responsabilidade, empunhando o sol para quebrar sua tirania, seu ego, sua ruína. A porta se fecha. Você, agora rei de nada. Nós, presos na lama. Juntos, aprisionados em um mundo esquecido, com nossas vozes condenadas a jamais serem ouvidas. Então governe suas cinzas. Nós permaneceremos em nossa cela. Redimimos nossos erros. O mundo está seguro. Essa é provavelmente uma das mensagens mais importantes de toda a história. Ao que tudo indica. Sai do mundo fofo, meio estranho pra ir pra Silent Hill. Quem tá falando aqui são os próprios devs de Lambeland. Eles afirmam que foram aprisionados por essa entidade misteriosa e ficaram presos naquele lugar escuro que encontramos durante a nossa investigação. Mas o mais importante vem depois. Mesmo presos, eles encontraram uma forma de agir. Eles perceberam que não tinha mais como resolver a situação sozinhos, e então decidiram apostar tudo em Ramuel. Quando o poema fala sobre uma chave, um pastor e alguém descendo com o poder do sol, parece estar descrevendo justamente o despertar do Ramuel, como se os devs tivessem encontrado uma maneira de fazer o protetor dos cordeiros perceber o que estava acontecendo e transformá-lo na única pessoa capaz de enfrentar aquela ameaça. Ele não era apenas um personagem, ele era realmente o salvador. E então, o restante da mensagem é praticamente uma provocação ao responsável por tudo isso, a ameaça de tudo isso, né? Eles dizem que sua tirania está chegando ao fim, que ele se tornará um rei sem reino para governar, e que sua própria arrogância será sua ruína. E por fim, eles aceitam o próprio destino. Os devs sabem que eles vão continuar presos para sempre, mas acreditam que o sacrifício valeu a pena, porque se o Ramuel conseguir cumprir sua missão, o mundo estará seguro novamente. Logo após esse texto, a gente vai para um local que parece muito o Templo do Sol, com vários desejos que as crianças faziam, como por exemplo, eu queria ter amigos na escola, eu queria ter um Nintendo DS, eu quero meu pai de volta, eu quero vê-lo novamente. Só que enquanto isso, o guardião tá indo atrás de você. E a gente não pode parar de correr aqui nessa parte, mas tem uns desejos de crianças bem pesados, como eu queria que meu tio parasse de me bater, eu queria morrer, eu queria ser curado do câncer pra minha mãe ficar feliz. Caralho. Enfim, e depois de vários desejos e correndo, chegamos finalmente na praia. Entrando na água, tudo fica escuro.
mas depois de um tempo, aparentemente sozinhos, isso daqui acontece. Virou Earthbound. Boss lá, o Gaigas. Acho que é Gaigas o nome dele. Eita porra. Ei, mano. Tá de boa, né, mano? Ai, que susto, porra! O guardião alcança a gente, dizendo várias vezes que quer ser lembrado, que ele foi esquecido, que quer Eu me pergunto se isso é um ARG, é um caso real, porque, meu Deus, cara, eu tô tentando entender também. Tô tentando ver se isso é um caso real. sair, Ou se é um ARG. para que você se lembre. Mas eu acho que é um ARG. Precisamos lembrar, porque sim, ele foi totalmente esquecido dentro do jogo, onde nenhuma criança mais joga. E tudo isso é explicado no último quadrinho, para fechar a história, que aparece logo depois disso. O Ramuel se aproxima da caverna esquisita e diz: Lobo, é melhor você não tá causando encrenca? E Ramuel se depara com o guardião degolando o lobo. O guardião então diz: Oh, olá. Ah, por favor, não tenha medo. Quem é você? As crianças me chamam de O Guardião. Eu sou uma divindade que veio a este mundo com o propósito de ajudar aqueles que precisam. O lobo assustou algumas crianças, então eu tive que dar um jeito nele. Eu agradeço a sua intenção, mas os cordeiros não precisam de outro protetor. Ah, Ramuel, eu não tava falando dos cordeiros. Eu digo as crianças reais. O quê? O seu mundo é fictício. O seu povo, a sua terra, nada disso importa pra mim. Eu apenas o utilizo como uma janela para interagir com a realidade. Eu transformarei lentamente este reino na plataforma de adoração ideal para os seres reais, pois sou uma divindade que não permanece em silêncio diante de seus seguidores. Me desculpe, isso deve ser difícil de escutar, mas você é bem-vindo para assistir às mudanças. Porém, o Ramuel é o protetor de seus cordeiros. Ele não pode. Eu falei que era uma entidade. Eu falei que era uma divindade. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei que era uma divindade. Eu falei. Eu sabia que era. Pode baixar a cabeça a uma divindade agora. Ele tem um papel muito importante, ele tem uma missão, a profecia. Então ele segura seu cetro e diz: Infelizmente, eu vou precisar que você pare. Essa terra não é bem-vinda para falsos deuses. Como é? Eu disse... Falso Deus? Eu sou a coisa mais verdadeira que existe aqui. O seu Deus é falso. Tudo que você conhece é falso. Eu sou acima de você. O guardião então parte pra cima diretamente pro Ramuel, mas ele rebate. É aí que você tá errado. Impossível! Talvez eu não tenha poder pra te expulsar. E esse mundo pode não existir realmente. Mas é onde você tá vivendo. E aqui, as coisas são tão reais quanto podem ser. Ramuel então lança um feitiço diretamente no guardião e finaliza com: Eu amaldiçoo a ser esquecido por todos. Que você vague por essas terras sem ser adorado por toda a eternidade. Eu vou te matar! E agora, a última mensagem dos devs. Obrigado por ter seguido até o fim. Os céus se tornam pesados e as horas se tornam curtas. Nós permaneceremos aqui até o fim dos tempos, observando o céu escuro do chão, enquanto o mundo permanece imóvel e silencioso. Mas a ideia de que alguém conhece a verdade nos traz paz. Você, que leu essas palavras, carrega uma luz que não pode ser apagada. Quando o desespero surgir e o mundo parecer envolto em escuridão, lembre-se de nós, lembre-se de Ramuel, lembre-se de que o mal um dia foi selado. Guarde essa história na memória, não como um aviso, mas como uma promessa, que mesmo na hora mais sombria, a força permanece e a luz retorna. Agora siga o seu caminho e que o sol esteja sobre você até o fim. Queima, taca fogo, exorciza e apaga na paulada. Esse aqui Isso aí. é o fim da história de Lamb. Obrigado por assistir. Bom, e agora pra explicar, né, no final a verdade era muito maior do que um simples fantasma dentro de um jogo infantil. O guardião era uma divindade, ou pelo menos era como ele se enxergava, que encontrou em Lamb uma forma de alcançar crianças do mundo real. Aos poucos ele começou a responder orações, realizar desejos e conquistar seguidores. Não porque queria necessariamente ajudá-las, mas porque ele queria ser adorado. Mas ele estava afetando o mundo real.
mudando coisas, fazendo pessoas desaparecerem. E enquanto isso, os devs percebiam que estavam perdendo o controle da própria criação. Então, em um último esforço para impedir aquilo, acabaram despertando Ramuel. O personagem que havia sido criado para proteger os cordeiros finalmente passou a enxergar além dos limites do próprio mundo, compreendendo que existia uma ameaça muito maior agindo nos bastidores. E, ironicamente, foi justamente um personagem fictício quem acabou enfrentando uma entidade real que se considerava um deus, porque a divindade se alojou no mundo, apesar de fictício, mas no mundo que descrevia Ramuel como salvador, aquele que protege. Isso era o que tinha sido destruído para Ramuel, e a divindade se alojando em Lambeland seguiu as regras daquele mundo. No fim, o guardião não foi destruído, ele era muito poderoso. O que aconteceu foi que ele foi condenado a algo muito pior, que é ser esquecido. A criatura que passou toda a história buscando atenção, devoção e adoradores acabou presa dentro de um jogo abandonado para sempre, sem ninguém para rezar para ela, sem ninguém sequer para lembrar de que ela existiu. Ninguém mais joga, não é mais possível criar conta, é um destino pior do que a morte para o guardião. E para garantir que aquilo nunca mais acontecesse, tudo foi selado. O guardião permaneceu preso, os devs, pelo que deu a entender, permaneceram presos dentro do jogo a pedido das orações de crianças, e até mesmo Ramuel permaneceu preso naquele mundo congelado no tempo. Mas talvez esse tenha sido o preço para salvar todos os outros, né? Então, no final de tudo, Lambeland se tornou exatamente aquilo que o guardião mais temia: um mundo esquecido. E dentro dele, uma divindade esquecida, condenada a vagar sozinha por toda a eternidade, em que nunca mais será lembrado. Enquanto isso, Ramuel, um personagem que jamais deveria ter passado de algumas linhas de código, acabou se tornando o herói da própria história. E selou um final feliz pro resto do mundo e pro bem das crianças. Não foi um sacrifício do Ramuel. Na verdade, ele cumpriu o seu propósito, né? Que é proteger os seus cordeiros. E esse foi o fim total de Lambeland. Espero que tenham gostado. Gostei, mano, achei muito foda. Muito bem feito, né? Um projeto bem feito, com tanto carinho e atenção assim, com várias artes e jogos e gameplay, coisa escondida. Ficou muito achei bom. Muito foda, o criador cara. se chama Deoxy e eu queria te parabenizar, Deoxy, por fazer um trabalho tão bom. Mano, de achei verdade. muito E também hype, os editores e todo mundo aqui ajudou a fazer esse vídeo aqui acontecer, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Pra quem assistiu esse vídeo até o final, acho que você gostou. Gostei, mano. Gostei, Gu. Gostei. Mano, achei um vídeo muito bom. Bicho esquecido, hype. Ainda bem, né, que foi esquecido. Sai fora. Dá like pra nós aí, dá?